Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a Beatriz Trader. Se tiver errado, pode me corrigir, não tem problema, tá certo? É Trader? Oi, boa tarde. Está certo, é Beatriz Trader, como falasse a primeira vez. Beatriz Trader, ela que é professora de Karatê, e ela vai falar um pouco desta modalidade, principalmente uma modalidade que muita gente, eu não sei qual é a diferença de Karatê, Judô, enfim, dentro dessa questão que eu vejo aqui, às vezes o pessoal com faixa preta, eu não sei nem, vamos tirar essas dúvidas aqui. Sim. Mas antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que funciona essa questão do karatê, as aulas, enfim, isso começa a partir de que idade é voltada para essa modalidade? Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o karatê aqui na Rádio Cidade. E sobre a questão das idades, né? Eu sou professora a partir de 3 anos. 3 anos o pessoal já consegue ter uma disputa de karatê, já consegue fazer? A parte da disputa, né, eles ainda vão levando meio que como uma brincadeira, assim, as crianças, né? A aula deles é voltada, assim, é um ensinar de forma divertida, mas eles já conseguem fazer a técnica. Tem uma parte da aula que é separada só para treino da técnica. E qual é a diferença que existe entre karatê, judô e outras modalidades que a gente vê, que são tudo, são modalidades que é mais assim da arte marcial, arte marcial, né? Uhum. Qual é a diferença principal? Pelo que eu sei, assim, das outras artes marciais, assim, que eu domino mais, no caso, a minha, né? Mas, por exemplo, no karatê, a gente tem soco, chutes, os socos é no rosto, então o local, que então a diferença também entre, às vezes, uma modalidade ou outra, né? Pegar, às vezes, um taekwondo já é mais o chute, né? E, além disso, o karatê também tem a projeção, que é o arremesso, e no meu estilo tem a parte de torção, que são as imobilizações. Porém, isso não é feito nas competições, a parte de torções, é só na parte marcial. Já, por exemplo, o judô, até onde eu sei, eles derrubam e também fazem torções. E o jiu-jitsu também, né? Parece mais parecidos, né? O intuito do judô é mais derrubar e o do jiu-jitsu, então, é mais finalizar. O do karatê, a disputa, por exemplo, pontuação, vou falar, você teve um ponto, ganha um ponto para quando? Quando mobiliza a pessoa? No karatê, como a parte da torção não entra na disputa do combate, então os pontos funcionam da seguinte maneira: quando é realizado qualquer soco, seja Jodan, que é na altura da cabeça, ou Chudan, que é então no peito ou no abdômen, é 1 ponto. Se for feito chutes na altura das costas ou do abdômen é 2 pontos e na cabeça valem 3 pontos. E as projeções, os arremessos com finalização de um soco ou chute, né, com o oponente então no chão, aí são 3 pontos também. Anderson Tunes, você sabe lutar karatê, Anderson? Não já sei. tentou? Já lutei judô. Já lutasse judô? Judô, sim. Judô também tem faixa? Sim. Você era branca, faixa cinza. O quê? Eu fui até a faixa... Transparente. Não. Faixa amarela. Faixa amarela. Amarela do karatê é uma faixa muito acima, assim? Quantas, por exemplo? A amarela é bem no começo no karatê. Bem no começo? Uhum. Bem no começo? Então você não... Só fui no começo, já desisti. Só começasse e parasse. Comecei a desistir. Não, mas o karatê, a luta no chão não pode, por exemplo, né? Não é que nem o judô e o jiu-jitsu que eles imobilizam no chão, né? O karatê, ele não tem isso, né? Na competição não tem. Sim. Né? Nos campeonatos. Os dois tem que estar em pé. Tem que estar em pé. E é só chute e soco, né? E chute, soco ou derrubar e finalizar com um chute ou um soco, né? Uhum. Mas no meu estilo especificamente de karatê, que são vários estilos, né? Tem arte marcial que é só um, né? Uhum. Mas o karatê são vários estilos, tem várias linhagens. E no meu, que é o Vado-Ryu, a gente também tem a parte de mobilização daí no chão, né? Porém, daí a gente só faz isso em alguns treinos específicos, né? Mais marcial mesmo. O karatê, ele ficou bastante conhecido a partir daquele filme, o Karate Kid, né? Uhum. Que mostra exatamente a luta
entre os competidores lá. Agora até tem uma série que eles estão velhos, né? Antigamente eles eram novinhos, o Daniel San e o outro agora esqueci o nome. Agora fizeram uma série mostrando um pouco do karatê. Seu Miyagi. Seu Miyagi, exatamente. Seu Miyagi, que já faleceu, né? E realmente isso puxa, né? Essa questão da TV, de filme, isso puxa o interesse das pessoas, né? Puxa, sim, né? Traz um olhar, assim, para quem não pratica, assim, aquela curiosidade de ver como é que é. Claro que num filme, numa série, eles colocam outras coisas para ficar atrativo, então fazem algo assim para ter mais ação, né, para ficar mais realmente engraçado alguma parte. Mas tem algumas partes que eu assisti no filme e na série que, se pegar, assim, quem conhece tem assim a ver, sabe? Mas tem muita coisa que não tem nada a ver, que é exagerado? Por exemplo, às vezes, tipo, o local, assim, eu não vi toda a série, né? Mas eu lembro de uma parte, assim, que tá fazendo uns movimentos em cima de um tronco. De um suporte, na verdade, na água. Né? Então, a gente não faz isso num treino, né? Mas aqueles movimentos são semelhantes aos que a gente utiliza. Então é esse equilíbrio que eles usam ali no filme. No próprio Karate Kid 1, né? Tem, né? Ele fazendo treinamento em cima não sei se é 1 ou 2, em cima de uma montanha num tronco. Aquilo ali não se faz, então, é meio que, não tem muito a ver. Lá na região da China, enfim, do Japão, isso é normal. Lá pode ser que sim, mas eu creio que também não utilizam. Aí a gente vai utilizar de por exemplo, algo que possa ser usado para um equilíbrio, mas como é dentro de um dojo, aí não vai utilizar algo assim externo, como um tronco, algo na água, né? Isso seria mais ao ar livre, né? Poderia ser feito, né? Mas aí, na realidade, a gente acaba usando outros instrumentos também que pode usar para equilíbrio. A luta é sempre no tatame, né? Igual o judô, igual as outras modalidades, né? Isso, são no tatame. Tanto no treinamento como na competição. A gente tenta levar o mais próximo para a competição para chegarem lá bem preparados. Beatriz, a gente sabe que é um esporte, todos os esportes no caso, busca sempre a disciplina e tudo mais, mas acho que no karatê a concentração é algo que prevalece, né? Como são golpes rápidos e qualquer golpe pode dar uma pontuação, a concentração é o tempo todo, né? Tanto para criança como para adulto também, né? Sim, realmente, o karatê, ele preza muito, né? Ali a questão do respeito, da disciplina, isso já é ensinado desde o começo nas aulas, assim, né? E esse respeito tanto com o sensei, que é o professor, quanto com os demais colegas, né? E pela também graduação, eles respeitam quem já está numa graduação maior, mesmo sendo mais velho ou mais novo, né? E a parte da concentração, do foco, ela realmente é essencial no karatê, e no caso, a gente utilizando e treinando ela, vai se levando para outras áreas também da vida, né? Da criança, do adulto também. Agora, com relação nós estávamos falando que você começa com 3 anos, as crianças, né? Por exemplo, as crianças ficam 3 anos e a partir de que momento começa a ter a disputa entre essas crianças já? Começa quando? Qual é a idade que vocês começam a fazer a disputa entre eles, assim? Eles já nos treinos fazem umas lutinhas, né? Só que daí eu coloco, assim, limitações, né? Que só pode fazer soco ou chute no abdômen, no caso, né? E chute das costas também. Mas o soco, eu não deixo eles fazerem nada em direção à cabeça, por ser mais perigoso, eles ainda não terem esse controle. Então, nos treinos é dessa forma. E nas competições mesmo, a partir dos 7 anos, em campeonatos municipais, já tem competição por essa idade. E vocês fazem uma disputa mista, não? Ou não existe isso? Dentro dessa questão da disputa no karatê? Na disputa, no caso, em competição? Em competição, entre homem e mulheres. Se faz disputa mista? Em competições não tem. Nos treinos, assim, a gente faz ali o sparring, assim, menino, menina, assim, né? Sendo um tamanho mais aproximado, né? Mas em competições não há. Até a gente estava discutindo aqui em off essa questão, porque hoje se fala muito da proibição de pessoas trans na Olimpíada. Na sua visão, você que se envolve direto com esse tipo de modalidade, que é o karatê, que envolve força, você acha realmente que seria injusto, por exemplo, você competir com uma pessoa que seria trans numa disputa realmente de campeonato? Ao meu ver, assim, pela questão do próprio corpo, né,
por mais que tenha menos hormônios, talvez os trans, mas eles ainda têm uma porcentagem maior que da mulher, eles têm mais força, né? Então, se for se da mesma idade, né? Por mais que seja, ainda vai ficar, o trans vai ter uma força superior do que da mulher, mesmo também sendo o mesmo peso, a força ainda vai ser maior. Então, para a competição, daí não é aconselhado, porque vai ter essa... Seria injusto, né? Seria injusto, Não seria uma competição justa. Então, se possível, o ideal seria que tivesse uma competição só para trans, né? Sim. Para poder sair uma disputa mais, uma coisa mais justa. Para ser mais justo, Agora, essa questão, assim, por exemplo, o karatê envolve mais técnica ou força? Ele envolve os dois. A parte da técnica tem que ser pega primeiro, né? Porque o karatê, ele tem que ser um golpe perfeito. Então, ele não tem, assim, na competição, nos treinos, a gente pode ter para defesa, um golpe que chegue a nocautear. Mas a gente aprende o controle para não chegar a encostar muito forte, né? As crianças mesmo têm que deixar um soco, por exemplo, ali uns 10 centímetros. E o que exige muito mais, é mais difícil não acertar do que soltar a mão e, né, pegar, assim, mais forte, no caso, né? Então tem esse controle. O peso é o mesmo dos competidores? Tem que ter o mesmo peso ou um pode ser mais pesado que o outro? Tem que ter o peso aproximado. São separadas, assim, então, diferença, assim, de 5, 7 quilos no máximo, assim, na competição. Mas só voltando ali a questão, né, que perguntasse também sobre a força, aí a força já é utilizada de forma como potência, junto com a velocidade. Então, para tornar aquela técnica, quando pegou bem a técnica, tornar ela mais rápida. Eu fico imaginando as crianças brincando, né? Tem sempre um elevado que vai, pum, dá um soco assim. Como é que faz para controlar isso? Controlar essas crianças, para eles não se empolgar muito e bater no amiguinho. Bater no amiguinho. O amiguinho sair chorando. Já aconteceu do amiguinho sair chorando assim? Porque criança é assim, né? Como a gente já ensina do começo como que deve ser, né? Então, não acontece tanto, mas claro que é uma luta, então a gente explica isso também para as crianças, para os pais, né? Que vai acontecer, às vezes nem de propósito também, né? De acontecer, de pegar, às vezes um chute, né? Às vezes meio sem controle, né? Então eu converso geralmente com os dois, né? Eu converso com o que fez e com o que está chorando, né? Então, para aquele que fez, tenha mais cuidado, né? E se eu ver que é de propósito mesmo, então ele vai ter uma penalidade, vai ter um castigo, né? Vou conversar com os pais. E com aquele que levou o golpe, para ele também não se abater tanto, né? Porque ele está numa luta, então tem que também, né, ter força, né? Ser forte. Tem idade, a gente pode estar falando de criança, né? Mas tem um limite de idade para se começar? Ou uma pessoa adulta, um homem acima dos 40 anos, sedentário, ele pode hoje entrar pro karatê, quem tentar não lutar profissionalmente, mas ali ter o seu divertimento durante toda a semana? Pode ser feito em qualquer idade, né? Tendo ali, né, vamos dizer, saúde para estar, né? Fez os exames, tudo que pode estar fazendo, um exercício físico, né? Tá liberado para estar iniciando, não tem idade para começar. Não tem o limite da movimentação da perna, de um soco, porque quem não é uma pessoa mais velha, ela vai ter uma limitação, mas ela pode estar começando. Uma pessoa com osteoporose pode lutar isso aí, não? Pessoa que tem problema de ossos. Com osteoporose, aí vai né? Vai depender do grau, assim, que tem os graus mais baixos, né? Então, num grau bem baixo, ainda pode ser ainda aconselhado até de fazer, porque o exercício físico pode até ajudar, inclusive, né? Como o karatê a gente vai fazer força, claro, vai ter que ser algo mais adequado, de repente uma turma menor, onde o professor consiga, né, a sensei, né, consiga dar uma atenção melhor, porque a gente também faz, como a gente faz a força e tem que contrair bem os músculos na hora do final do golpe, então a gente faz esse tônus muscular que ajuda a proteger também para não evoluir essa osteoporose, né? Então ter a musculatura é algo que ajuda. Até porque nós temos aí realmente a movimentação do corpo, ela faz parte da saúde, né, da pessoa, né? Corpo muito parado não é bom. E eu sei que a técnica utilizada por vocês mexe bastante com o corpo, né? Sim,
tem vários tipos de treinamento dentro do karatê, mas quando a gente faz ali voltado para o comitê, que é a luta, né, além da técnica, quando vai fazer ali um sparring 2 a 2, tem a movimentação. E a movimentação do karatê, ela é saltitando, né? Então ela é algo bem cardio, assim, vamos dizer, né? Bem, que exige bastante. Agora tem outra técnica que eu vejo também no filme, aquela da respiração. Isso é real no karatê? Do cara ficar, sabe, parece que tá fazendo, como é que é? Aquela uma meditação. Isso é real? Dentro da técnica do karatê? Ou é também uma ilusão no filme? Porque no filme eles fazem muito isso, né? De fazer um trabalho de respiração. Se você acompanhou lá, mas no filme tem uma parte que faz isso. Essa é outra parte que é mentirinha do filme? Essa parte até não me recordo, assim, na parte do filme, né? Mas a respiração, ela é importante em todo o exercício. E no karatê também. Por quê? Quando a gente vai fazer um movimento, né, a gente puxa, né, quando vai preparar um movimento, a gente puxa a respiração, e quando executa a gente solta, e além de soltar a respiração, quando a gente faz um golpe para pontuar, a gente faz o kiai, que é um grito de força, então a gente exprime essa força. E além disso, a respiração, ela também é utilizada como forma de concentração, né? Então, até inclusive, né, por coincidência, nessa semana eu passei na segunda para os meus alunos uma aula que a gente trabalhou respiração, para levar para eles essa calma, esse autocontrole, que eles também têm que levar do karatê para fora dele também. Então, para eles terem esse autocontrole, né? Agora, eu queria saber, o tempo é nosso parceiro aqui, sobre as faixas. Eu queria entender. Começa com que faixa, e a faixa preta seria a última, essa? Isso. Mas como é que funciona as faixas? E como muda de faixa? Começa na faixa branca e vai até a preta. Da branca até a marrom são os kills. E da preta depois tem vários dans de preta, onde vai se colocando os graus, né? Então no karatê só tem grau só na marrom, no meu estilo tem na marrom, né? E tem depois nas pretas, né? E para se passar de uma faixa para outra é feito um exame de graduação, onde vai ser avaliado então o Kihon, que são os fundamentos básicos de soco, chute, arremesso. É feito o kata, que é uma luta, uma simulação de uma luta, mas você faz sozinho, né, com golpes, defesa, soco. E também o conhecimento e o comportamento então desse aluno. Para chegar numa faixa preta, vai quantas faixas antes disso? O quê? Umas 10, 15? Quantas faixas tem antes dela? Isso. No meu estilo, no caso, são 10. Mas vai variar, então, de um estilo para outro. Entendi. Então, são 10 faixas. Tem alguém faixa preta lá? De aluno, não de você. Você não vale. De aluno. Sim. Tem alguém faixa preta? Sim, temos... lá em Guabiruba, né, que eu dou aula em dois locais, né? Então em Guabiruba a gente formou faixa preta. Tem vários que já iniciaram e tiveram que por suas questões parar, e tem alguns que ainda treinam que são faixa preta também. O Anderson é faixa amarela, né, Anderson? Eu fui campeão de judô. Ah, é? Sim. Judô, no caso. Sim. Mas pra você saber que eu fui um bom atleta. Na faixa amarela. Pra chegar na faixa preta, quem tá na amarela vai muito longe? Vai longe. A amarela é bem no início. Tá aí, ó. Tá bom? Sabe quem foi meu adversário finalista? Você não faz ideia. Quem é o finalista? Ele já foi prefeito de Brusque, inclusive. Quem? O Prudêncio? Prudêncio Neto. O Prudêncio tava brigado com o Prudêncio? Briguei na final com ele, ganhei e fui campeão. Há uma imagem dessa, né, Matheus? Há uma... lembra disso, nem o Prudêncio lembra deve lembrar. Se o Prudêncio, se tiver uma imagem... esquece, né? Ô, Prudêncio, se tiver uma imagem dessa, por favor, manda pra nós, que isso é raro. Você não salvou isso. Então tá, vamos lá. Só para finalizar com você, como é que faz para quem quiser ter interesse e conhecer mais a tua escola? Quando é que é dado as aulas? Como é que funciona? Eu tenho um dojo aqui em Brusque, que se chama Hikari Dojo. Ele fica aqui na rua Carlos Graff, número 1. E pode estar entrando em contato, então, pelo meu telefone. Eu posso deixar aqui o contato? Pode deixar. Tá. 479 8830 8581. Repete para nós, por favor. 47 98830 8581. 8581.
981. Tá. Isso. E tem também pela rede social, né? Que tem ricari.dojo.brusque no Instagram. ricari.dojo.brusque. Tá legal. Na tela tá certo, 988-30-8581, esse é o WhatsApp, é isso? Isso. Para quem quiser ter mais informações, aqui em Brusque. Aqui em Brusque, daí certo. No caso é a partir dos 3 anos e não tem idade máxima, né? Tem turmas inclusive separadas também até só para o público feminino também, às vezes pode ser uma preferência também. E vocês fazem aula de segunda a sexta, como é que funciona? Ali funciona de segunda a quinta. De segunda a quinta. Isso. Em Guabiruba, como é que faz? E em Guabiruba, né, eu dou aula pelo projeto, que é um projeto pela prefeitura de lá. E lá, então, eu dou aula nas sextas-feiras. O dia todo eu estarei lá. E além de mim, também tem outros professores que atuam também nesse belo projeto, né? Então, daí tem aulas também de segunda a quinta com os outros professores. Tá certo, então. Essa foi a convidada, a Beatriz Trader, que é educadora física de reabilitação, professora de karatê, que falou a respeito do projeto que tem lá em Guabiruba, né? Esse projeto tem quanto tempo já? Esse projeto, ele já tem, olha, ele deve estar fazendo agora esse ano 17 anos, 17 ou 18 você anos. Você tá desde o começo lá? Não, né? Eu treino lá há 14 anos. Nossa, e já dou aula há 9, agora tá fazendo. Juro pra ti, eu achava que tu não tinha esse período todo, se engana bem na idade. Jurava que tu era recém-chegado lá em Guabiruba, Mas parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E aqui em Brusque, quanto tempo tu tá já? Aqui eu inaugurei na sexta-feira passada. Então ela tá novinho ainda, o dojo é um baby ali ainda. Então tá de portas abertas para receber muitos alunos. Tá certo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Tá. Mais informações você pode ter daqui a pouco no site rc.fm.br.